para o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, nós encontramos esses mesmos aspectos que envolvem uma aliança. Nós temos as partes da aliança. E quais são as partes da aliança? Nós temos ali o Senhor e nós temos Adão. Nós temos o Senhor dando a ordem a Adão, lá no capítulo 1 de Gênesis, verso 26, por exemplo, nós vemos não só Deus falando para Adão, mas nós vemos também Deus falando para a mulher, lá no capítulo 1, verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. No verso 28, Deus fala, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai, dominai. Esses verbos aí são usados no verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, fecundos, multiplicai-vos, sujeitai, enchei, são todos verbos no imperativo. E quando nós encontramos esses verbos no imperativo no Antigo Testamento, são ordens de Deus, são mandamentos de Deus. Deus dando mandamentos para Adão e Eva, para que eles enchessem a terra, dominassem a terra, fossem fecundos e assim por diante. Isso envolve o quê? Que Deus, como rei, como soberano, como criador dos céus e da terra, ele se dirige aos seus vassalos, aos seus servos, Adão e Eva, e ele estabelece com eles uma aliança, dando ordens a eles para que eles pudessem cumprir. Então, isso só poderia ser feito dentro de um ambiente de aliança. Então, quando nós olhamos aqui, nós encontramos duas partes. Deus, como rei soberano, fazendo aliança com Adão, como representante aqui de toda a humanidade. Então, nós temos duas partes aqui. Eu estou citando Adão porque, embora se dirija a Adão e Eva, aqui em alguns momentos, às vezes só a Adão, mas é Adão que é o responsável, é Adão que é o cabeça federal, como é dito. Ele é o representante legal. Então, Deus faz uma aliança com Adão. É por isso que nós podemos ver que Paulo diz assim em Romanos, que por meio do primeiro Adão entrou a morte, e pelo segundo Adão entrou a vida. O primeiro Adão é esse aqui, e ele era o representante da humanidade. Pela sua desobediência entrou a morte. Jesus é o segundo Adão, o segundo representante, e através dele entrou a vida eterna. Então, a questão aqui é que Deus faz aliança com o responsável, faz aliança com o representante, que ele próprio, Deus, o próprio Deus estabeleceu, que é Adão. Então, nós temos as duas partes. Agora, nós temos as condições aqui da aliança. As condições aqui estão relacionadas à proibição, no capítulo 2, verso 15 e 17 a 17, quando Deus proíbe Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então nós temos aqui uma condição. O homem, para que ele permanecesse naquela condição de perfeição e para que ele pudesse adquirir uma plenitude de vida, ele deveria passar pelo teste. E qual que era o teste? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É importante você entender que Adão era perfeito, sem dúvida, ele era perfeito, mas ele ainda não desfrutava da plenitude da vida. Ele ainda não desfrutava a plenitude é a melhor expressão, ao meu ver, da plenitude da perfeição, de tudo aquilo que ele poderia experimentar ainda. Caso ele obedecesse a Deus, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desfrutaria isso. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, que é o segundo Adão, o segundo representante, ele foi tentado lá no deserto por Satanás, e ele passou pelo teste. Ele foi tentado durante todo o seu ministério e passou pelo teste. E aí, com a sua morte, que pagou a dívida que foi adquirida pelo primeiro Adão,
ele pagou a dívida que era contra nós, e aí ele conquistou o direito, pela sua obediência, de uma plenitude de vida para aqueles que ele representava, nesse caso nós. Ou seja, nós, na eternidade, desfrutaremos de uma plenitude de vida, de perfeição, que Adão não experimentou. A nossa condição em Cristo, depois da consumação da sua vitória, quando ele nos restaurar completamente, nos glorificar, a nossa condição será superior à que Adão tinha no jardim. Adão era perfeito, mas ele não desfrutava da plenitude da vida. Ele ainda podia cometer um ato contrário à sua natureza. Mas nós, quando estivermos com Cristo, e no novos céus e nova terra, por causa da vitória e obediência de Cristo em nosso lugar, ou seja, o mérito é de Cristo, não é nosso, nós desfrutaremos de uma plenitude de vida que Adão não desfrutou, porque não foi aprovado. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas é algo bastante profundo, para nós entendermos que as promessas de Deus para nós, através de Cristo e por causa de Cristo, são superiores. É por isso que Paulo falou que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus preparou para nós. É muito além daquilo que nós podemos imaginar, e até muito além daquilo que Adão desfrutou no jardim. Adão tinha um jardim para encontrar-se com Deus e prestar culto a Deus. Nós teremos uma nova Jerusalém, edificada pelo próprio Deus, onde nós o encontraremos, o adoraremos eternamente, sem qualquer possibilidade de cair desse estado. E nós desfrutaremos da plenitude de toda a potencialidade do nosso corpo e da nossa alma, criada à imagem e semelhança do Criador, e sem qualquer defeito, sem qualquer limitação, no sentido que o pecado trouxe. Todos os efeitos da queda, tudo aquilo que o pecado trouxe será removido completamente de nós. Nós ainda não desfrutamos disso, nós somos falhos, nós temos o velho homem que luta contra o novo homem, mas nós já desfrutamos de muitas bênçãos que Cristo conquistou para nós. Mas as bênçãos, a plenitude das bênçãos, nós encontraremos ou desfrutaremos na eternidade. Quando você olha lá em Isaías 53, que fala do sacrifício de Cristo em nosso lugar, que ele foi moído por causa das nossas transgressões, é dito que ele olha para ao seu trabalho, ou seja, o que ele fez, a sua obra salvadora em nosso favor, expiatória, e ele fica satisfeito com aquilo que ele fez. Ou seja, quando nós olhamos, olha que conexão interessante que eu faço agora com você. Quando você olha para Gênesis 1, capítulo 1, no final do capítulo 1, Deus, depois de criar todas as coisas, ele olhou tudo que ele havia feito e disse que era muito bom. Foi exatamente assim como ele decretou fazer, tudo muito bom. Cada dia que ele terminava, ele falava que era bom. Mas quando ele termina toda a sua obra da criação, ele olha tudo que ele fez e ele diz, era muito bom. Quando nós estivermos em novos céus e nova terra, que será obra de uma recriação nossa, ou seja, Cristo estará nos recriando nele, restaurando a imagem do Pai em nós, e nos restaurando toda a criação, que será transformada e restaurada por ele. Quando tudo isso for feito de forma absoluta e completa, o Senhor Jesus vai olhar para isso e o Pai dizer, isso que é muito bom. Ele vai satisfazer sua alma na obra redentora consumada. Então, quando é que isso começa? Em Gênesis. E aí isso vai, como eu venho dizendo, se expandindo em toda a Escritura. Então, nós vimos que em Gênesis 1 e 2, nós temos as partes. Deus e o homem. Nós temos as condições.
Deus colocou o homem no jardim e disse para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos as promessas também em Gênesis 1. Onde elas estão aqui? Elas estão de forma implícita. Há verdades na Bíblia que estão explicitamente ditas, né, como é o caso aqui, que se ele comesse da árvore ele morreria, mas há promessas, há verdades que estão implícitas no texto. Como que elas estão implícitas aqui? Se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Isso é explícito no texto. Mas se ele não comesse, o que está implícito? Que ele não morreria. Então significa que a promessa é que ele não morreria. A promessa é que ele não seria amaldiçoado. A promessa é que se ele obedecesse até o fim, ele passaria pelo teste e ele desfrutaria de uma plenitude de vida, como eu acabei de explicar, que Jesus, em nosso lugar, fez isso. Ele cumpriu, obedeceu, andou na aliança, cumpriu os mandamentos do Pai em nosso lugar, teve que pagar a dívida, porque a dívida foi adquirida, né, pelo primeiro Adão, em nosso lugar, e ele garantiu a nós a vida eterna, a plenitude da vida. Adão, como nosso representante, ele falhou nesse processo. Então nós temos aqui uma promessa implícita, que ele, se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desfrutaria da plenitude da vida e todos aqueles que viriam depois dele. Agora, nós temos as promessas e nós temos agora também as punições. E quais seriam as punições aqui? O texto diz que certamente o dia que morresse, o dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Certamente morrerás. Quando diz aqui que certamente morrerás, não quer dizer que de imediato Adão morreria fisicamente. Porque caso isso tivesse ocorrido, nós não estaríamos aqui. Mas a partir daquele momento, Adão começaria a morrer fisicamente. Agora, essa morte que Deus fala aqui, ela tem 4 aspectos que você precisa decorar. Aí. Primeira coisa é morte física, né? Então, o primeiro aspecto desta morte é a morte física. Aí, ó, apareceu aí. Primeiro aspecto é a morte física. Agora Adão vai morrer fisicamente. Se você olhar o capítulo 4, capítulo 5 de Gênesis, você vai ver os descendentes de Sete, e aí diz lá que viveu tantos e tantos anos e morreu. Viveu tantos anos, morreu. Gerou fulano, ciclano, e morreu. Você vai ver que o verbo morreu, ele ocorre várias vezes. Então, esse é um aspecto importante aí. Outro aspecto importante, que é outro dessa morte aí, é a morte espiritual. Essa morte espiritual, ela vai acontecer por quê? Porque o homem agora, por conta da desobediência, da queda, ele está morto espiritualmente. Ele está cego para a verdade, ele é inimigo de Deus, ele é rebelde, ele é transgressor. Então, essa morte certamente morrerás, envolve morte física e envolve a morte também espiritual. Então, o homem agora ele está morto espiritualmente. Outro aspecto que envolve essa morte que Deus fala que certamente morrerás é a morte chamada morte judicial. Então, a morte judicial é outro aspecto. Então, a morte tem um aspecto, certamente morrerás, tem um aspecto de morte física, tem um aspecto da morte espiritual, ele está cego, ele é inimigo de Deus, e tem a morte judicial, ou seja, o homem agora está condenado judicialmente pelo reto juiz, que é Deus. Então, ele está judicialmente morto perante o Senhor, ele está condenado pelo Senhor por causa da sua desobediência. Então, esse é o terceiro aspecto aí. E o último aspecto dessa morte que o texto nos fala é a morte eterna. Então, veja que
Vamos lá, lembrar, morte física. Quais são os 4 aspectos que envolve essa declaração, certamente morrerás? Morte física, o homem agora vai morrer fisicamente, vai voltar ao pó. Morte espiritual, ele está morto em delitos e pecados, ele é inimigo de Deus. O Novo Testamento fala várias vezes disso, Paulo fala muito sobre isso. Ele está morto judicialmente, ou seja, ele está condenado pelo reto juiz. Todos nós nascemos culpados perante Deus por causa que Adão nos representou, então a sua culpa vem sobre nós, foi colocada sobre nós. E o outro e último aspecto é a morte eterna. A morte eterna é justamente essa separação eterna de Deus. E aí, o que precisava fazer agora para que o homem pudesse ser para que o homem pudesse viver e não morrer fisicamente, espiritualmente, judicialmente e eternamente? Ele precisava, então, de um novo representante, um novo Adão, que fosse justo, que fosse perfeito e que pudesse cumprir tudo aquilo que ordenado pelo Senhor, que pudesse andar perfeitamente na aliança e que pudesse suportar a ira do Pai que seria contra nós. E quem é esse? Jesus. Onde é que ele aparece em Gênesis? No capítulo 3. Quando ele vai ao encontro do homem ali, Adão, onde estás? É o próprio Senhor Jesus quem aparece. Ele vem buscar e salvar o perdido. Quando ele promete a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, é a promessa que ele viria como descendente de uma mulher, gerado por uma mulher, ou seja, homem, Deus e homem ao mesmo tempo, para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Depois, em Gênesis 3, é dito que o Senhor faz uma vestimenta de pele de animal, e veste Adão e Eva. Para ele fazer pele de animal, fazer uma vestimenta de pele de animal, ele precisou derramar sangue. Ou seja, ele teve que matar o animal. Então ele mata um inocente, um animal inocente, derrama sangue de um inocente para fazer vestimenta para 2 culpados. Isso aponta para o quê? Que ele próprio, Senhor Jesus, um dia iria morrer na cruz como justo e santo, inocente, em lugar de culpados como nós. E a sua justiça nos revestiria, que é a justificação pela fé. Então, isso que nós encontramos está tudo em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. E essas verdades tão maravilhosas. Guarda na sua mente, no seu coração, e medite sobre isso. 4 aspectos que estão envolvidos ali, teológicos, 4 aspectos teológicos que estão envolvidos no certamente morrerás. É a morte física, é a morte espiritual, é a morte judicial e eterna. São 4 aspectos desta morte que você vê em toda a Escritura. E esses 4 aspectos da morte são removidos ou serão completamente removidos por Cristo Jesus. Então, quando nós ainda estamos sujeitos à morte física, mas ela um dia nós não mais estaremos, porque ele venceu a morte em nosso lugar. Então, nós temos a garantia da vitória sobre a morte, é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, onde está a morte, a tua vitória, né? Nós temos a garantia da ressurreição, da nossa glorificação. Nós não temos mais morte espiritual, porque nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Como diz Paulo em Efésios 2, ele fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Então, a graça nos alcançou e nós agora temos nova vida em Cristo Jesus. Nós não temos mais a morte judicial, porque a culpa que estava sobre nós por causa do primeiro Adão, agora foi removida. Nós temos agora a justiça do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Romanos capítulo 5 diz que nós temos paz com Deus porque fomos justificados por meio de Cristo e reconciliados por meio de Cristo. Então, a judicial nós não estamos mais condenados, porque em Cristo não há, Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo diz também em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Então, isso quer dizer que a morte judicial não tem mais na nossa vida por causa de Cristo. E a morte eterna? Também não.
porque se nós morrermos hoje, nós estaremos com ele eternamente. Então, veja, nós já desfrutamos das vitórias de Cristo, das vitórias por causa da vitória de Cristo em nosso lugar. Nós não podemos ainda estar livres da morte física, como eu já disse, porque ainda faz parte da nossa realidade, mas um dia ela será removida. Mas já não temos mais condenação, não temos mais morte espiritual, mas ainda temos o velho homem que luta, né, contra a nova natureza, que aí vem a santificação, mas um dia nós teremos uma liberdade plena disso e nós eternamente desfrutaremos da comunhão com o Senhor. E onde é que começa tudo isso? Adivinha? Gênesis, capítulo 1 e 2. Então, eu espero ter conseguido demonstrar para você um pouco dessa riqueza